Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. Eu não sei se você está acompanhando os nossos podcasts no YouTube. Quando você entra no YouTube, você toca o sininho, dá um like, se inscreve no canal. É super importante para a gente ter essa sua participação nessa rede social para engajar o nosso projeto. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Hoje eu trouxe um amigo querido, profissional incrível, com resultado, com uma história incrível de vida. Fazia tempo que eu queria que ele viesse aqui ao Mask TV. Então hoje nós vamos bater um papo com Lázaro Pacheco Júnior. Ele é gerente de qualidade comercial da Mondelez. Então, seja bem-vindo ao Mask TV Podcast. Lázaro Pacheco, muito obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo. Eu que agradeço a oportunidade. É um momento fantástico, né, onde a gente pode falar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre a minha experiência. E acho que o nosso objetivo principal, né, é encantar as pessoas. Acho que mostrar que é possível, né, independente da sua cor, independente da sua raça. A gente tem um mundão pela frente aí para conquistar juntos. Eu fico muito orgulhoso de ter você aqui hoje, sabe? A gente já se conhece há um tempo e não só pela sua qualidade profissional, mas a sua qualidade de pessoa. Desde o primeiro dia que eu te vi, e eu falava, nossa, como esse profissional se coloca tão bem dentro da forma de se comunicar com as pessoas, como ele é tão empático com tanta gente que ele tem que desenvolver, se circulando, amado por todos durante, né, as pessoas sempre querendo você perto com as suas palavras. Eu estou muito feliz. O Mask TV Podcast é um projeto que eu estou desenvolvendo há pouco tempo, há 6 meses. Então, é uma honra realmente ter você aqui comigo, contar um pouquinho a sua história. Eu acho que esse mecanismo de comunicação, Lázaro, ele possibilita para as pessoas que estão assistindo, ouvindo, que a gente troque informações que possam ser úteis para elas, né? Informações relevantes sobre o trabalho, informações sobre a pessoa. Tem sempre alguém querendo, né, uma inspiração, querendo um motivo para seguir em frente. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na vida. Então, quando você assiste um podcast desse e vê a história de um homem preto, um homem que se desenvolveu, que lutou muito para chegar aonde está hoje, é inspirador, é gostoso de ver. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje. E aí, falando um pouco da sua carreira, hoje você é gerente de qualidade comercial na Mondelez, mas você também você é bacharel em ciências contábeis, pós-graduado, MBA. Conta um pouquinho dessa sua qualidade profissional e das suas graduações. Verdade, Rômulo. Eu comecei a minha história estudantil lá em 98, né? Onde, quando eu terminei o segundo grau, né, o famoso colegial, tinha que dar um destino para a minha vida, né? O que eu quero fazer. E naquele momento, ciências contábeis era a profissão do momento, né? Contador. E eu acabei prestando vestibular, acabei passando, né? Onde me formei em ciências contábeis. Foi muito bom, né? Porque deu a base dessa parte toda técnica em relação à legislação, toda a parte fiscal. Posteriormente, eu fiz uma segunda faculdade, né? Então, eu falo que a primeira faculdade a gente vai muito no ímpeto, né? A gente quer... No impulso. No impulso, a gente é novo, quer aproveitar a faculdade, mas quer aproveitar os momentos também da vida, né? E aí, quando eu estava um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, eu quis fazer uma segunda faculdade, então me formei em processos gerenciais também. E aí foi muito legal, né? Porque eu me via, depois de alguns anos, quando eu comecei a estudar. Então, as prioridades elas mudam, né? Você acaba definindo outras formas do que você quer atingir em relação ao seu conhecimento. E ajudei a certificar o curso na época, né? Por ser um dos alunos mais experientes da sala. Então, o curso estava na parte de certificação pelo MEC. Então, foi muito legal participar da banca. Eu sempre gostei de sempre estar envolvido, você me conhece, né? Tá no meio. E, posteriormente, agora fiz recentemente uma pós-graduação voltada em supply chain, né, para aumentar a parte de conhecimento. Na época, eu estava em supply chain, então, agregando valor à minha carreira também. Acho que é importante, que nem você bem trouxe, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Pessoa negra, faculdade, nível superior, a gente sabe o quanto esse universo ainda é restrito. É verdade. Né? Mas, porém, eu nunca me limitei em querer aprender e buscar. Né? Então, dentro das dificuldades, dentro do que era possível, né, para aquele momento, e isso me trouxe e me ajudou a chegar onde estou hoje. Né? E eu acho importante porque quando a gente mostra para todo mundo que a gente precisa estudar, sim, a gente precisa lutar bastante para se posicionar no mercado, e a gente às vezes
pela nossa raça, a gente precisa, às vezes, fazer isso duplamente. Sim. Infelizmente, a gente gostaria que fosse melhor, claro, a gente luta para isso. Mas eu acho que quando você mostra que estudou, que pós-graduou, que se aperfeiçoou, que foi para outras graduações, isso é super importante. Você consegue se posicionar de uma forma muito mais respeitosa em função da educação que você trouxe para você. Quando que você chegou na Terra? E você chegou e veio fazer o que aqui? Eu falo que sou uma pessoa iluminada, né? Eu acredito que a gente tem uma passagem, né, para um amadurecimento espiritual, independente da religião, da crença de cada um. Eu acho que eu vim para contribuir de uma forma boa, né, em relação àquilo que eu entendo de importância para a vida, né? Então, eu cheguei no dia 4 de agosto de 1979, há 44 anos, né? Sou filho de Lázaro Pacheco, da dona Angelina, pessoas que são minha base e são um orgulho da minha vida, né? Porque através deles que eu defini todos os meus valores, né? Como a gente já vem falando, eu não nasci em berço de ouro, não nasci em condições, né, de privilégios, mas dentro daquilo que eles podiam me oferecer, eles deram do mundo melhor. Leonino, intuitivo. Leonido, né? Intuitivo, né? Então, foi muito... Eu acho que, como você falou, qual que é o meu objetivo, né? Acho que o meu objetivo é deixar uma marca na vida das pessoas. Não falo legado, acho que legado é uma palavra muito forte, mas é deixar na vida de cada um, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, nossos filhos, amigos que nem você, né? Uma lembrança de, eu tive o Lázaro como amigo no meu ciclo. Eu acho que isso é importante. Você sabe que você nasceu para liderar, para ensinar, para semear conhecimentos para as pessoas. Essa está dentro da sua característica da sua data de nascimento. Estou quase que uma Márcia sensitiva. Sim, verdade. Não é verdade? Verdade. Mas você tem essa missão aqui na Terra. Você está conseguindo cumprir? Olha, Rômulo, sim. Eu acho que à medida do possível, né? São várias ocasiões que a gente tenta influenciar, né? Eu acredito muito na liderança pelo exemplo, né? Eu tenho um líder que ele fala, né, que o exemplo arrasta. E eu acredito muito nisso, né? Então, a partir do momento que você lidera pelo exemplo, né, a gente sabe que o mundo corporativo ele é um mundo muito ágil, né, muito dinâmico, né, mas que você consegue entregar a parte técnica, mas ainda manter os seus valores e acreditar no ser humano, você acaba influenciando as pessoas e mostrando para elas que dá para você ser bom, né, que nem você falou, liderar pelo exemplo e entregar os resultados. O bom exemplo arrasta, mas o mau exemplo afoga. Exato. Esse é um ponto. É terrível. Quando eu comecei a desenvolver minha carreira, né, e eu sempre, que nem você trouxe, né, acho que por ser leonino também e trazer muito isso, eu sempre tive à frente de várias situações, né? E eu tive vários líderes, né? Líderes que nem você falou, que arrastavam e líderes que também, em algum momento, acabavam afastando. E quando eu fui moldando minha forma de liderança, exatamente eu fazia uma autoanálise e validava, né? Falava, o que eu preciso ser para ser um bom líder? Mas quando você era menino, você já tinha ideia de querer fazer ciências contábeis? Você já tinha uma história de qual seria a sua carreira profissional? Você estava envolvido com esporte, você foi jogador. Exato. Eu, como todo bom adolescente, eu queria ser jogador profissional de futebol. Então, praticamente durante 12 anos, eu joguei no Ituano, passei por todas as categorias de base, entreguei o elenco profissional, né, em alguns momentos, mas aí foi a primeira decisão de vida, né? Um goleiro com 1,75 m de altura, jogando no Brasil, onde a média de altura dos goleiros é 1,85 m, 1,90 m, provavelmente o sucesso seria muito mais dificultoso, né? Ou, muito menos, não conseguiria. E aí eu fiz... Quando eu me formei, que nem falei para você, amigos, vamos fazer ciências contábeis, e eu fiz uma autoanálise. Eu falei, se eu quero ter sucesso na vida, se eu quero agregar, ter uma família, né? Naquela época eu falava, conseguir bens, eu vou ter que mudar. E aí foi a primeira decisão. Então, eu abandonei o futebol, né, na parte de profissional, que eu quero o meu sonho. Continuei praticando esporte, amadores, né? Hoje ainda tento, né, voltando à atividade, né, faço jiu-jitsu junto com meu filho, que é meu parceiro, né, agora estou brincando, né, voltei a fazer, estou fazendo até crossfit, né, para melhorar a parte de saúde, claro. A parte mental também é importante. E torce para o Ituano. Eu torço para o Ituano, né, e corintiano de nascença. Então, foi a primeira decisão, onde eu acabei indo para ciências contábeis, era a profissão do momento, que eu falei, né, então eu queria me profissionalizar, eu já queria abrir os horizontes, né, pensando já no futuro, né, que eu gostaria de alcançar. Você vai falar para mim, você pensava em liderar pessoas naquela época? Não.
né? Mas eu tinha liderança nata, isso é fato, né? Sempre, eu Era era uma característica a característica minha, sua. né? Então, no grupo da escola, quem que puxava os trabalhos? Era eu. Vai falar com alguém em relação a algum processo? Fala com o Lázaro. E eu acabava puxando isso, né? Que nem eu falei para você, eu tive que me desenvolver, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil ser líder, né? Mas acho que é uma oportunidade que a gente tem de se aprimorar no dia a dia e com isso crescer também. Você nasceu em 79 em Itu. Itu. Nasci na cidade de Itu, no hospital, na antiga maternidade de Borges. E aí tem um ponto da minha vida que é bem legal, né? Até os meus 27 anos, acho que é legal a gente falar, como a gente está falando, influenciar e gerar, né, exemplo às pessoas. Eu era o filho do Lázaro, da Angelina, né, nascido na cidade de Itu. E logo após o falecimento do meu pai, né, em uma conversa com a minha esposa, né, a dona Lilian, eu vim descobrir que eu era adotado. Você descobriu que era adotado numa conversa de mesa com a sua esposa? Com a minha esposa no horário de jantar. Isso aqui para mim dá gancho de novela, você sabe disso, né? Vou até, de repente, chamar os comerciais. Não acredito. Você não sabia? Não sabia. Eu sempre fui muito transparente com a minha esposa, desde quando a gente se conheceu. Né? E isso incomodava ela por eu nunca ter tocado no assunto. E um dia a gente conversou, uma discussão normal de refeição, ela olhou para mim e falou assim, Lázaro, por que você nunca entrou nesse assunto comigo, né? Eu falei, porque eu não sabia. Aí ela começou a chorar, me explicou, né? Ela revelou o segredo, né, de novela das 9. Das 9. E cidade pequena, né, todo mundo se conhece, né? Então, a avó da minha esposa era amiga de infância da minha mãe. Cresceram juntas, e aí, através da avó dela, ela ficou sabendo, né? E aí ela acabou, nessa conversa nossa, me trazendo esse fato. O que provoca em você quando você descobre que a sua origem é uma origem que você desconhecia? Isso te incomodou? Porque você ficou 27 anos sem saber. Você sofreu com essa informação? No começo, sim, né? E demorou um pouco para eu aceitar isso, porque você cria uma história, né? Então, eu lembro da minha mãe me falando na época, olha, a mãe teve uma infecção de bexiga e eu fui no médico, e aí quando eu fiz o exame era você que estava lá. Então, eu cresci com essa história. Pô, que legal, né? E aí, após 27 anos, assim, entender que isso não é realmente, né, aquilo que você construiu durante 27 anos, mexeu comigo. Mas provavelmente, então, você foi adotado no mesmo dia de nascimento. No mesmo dia de nascimento. Eu saí do hospital já nos braços dos meus pais de criação. Né? Então, eles tinham sinalizado na época, né, para pessoas que eles tinham conhecimento, se eu fosse alguém que eles não podiam ter filhos, né, que tivesse uma pessoa que fosse dar à luz e não quisesse o bebê por algum motivo, eles queriam pegar. E aí casou o momento, eu acho que, de novo, por isso que eu falei desde o início da minha nascença até hoje, eu sou uma pessoa muito iluminada. Né, porque eu caí na família certa, que me deram as bases, os valores e me ajudaram a construir essa história que eu tenho até hoje. Eu imagino. Né, então, no começo foi difícil eu aceitar, mas depois eu valorizei muito mais, né? Porque, que eu nem falei, né? A gente não nasceu em berço de ouro, né? Mas dentro das possibilidades, eles me deram do bom e do melhor. E é natural, você é um ser humano, talvez você descobrir isso. É claro que até você administrar isso mentalmente, aceitar, Exato. Entender. É claro que a criação é o que faz, o que define um pai e uma mãe, não é verdade? É isso. Mas geneticamente, biologicamente, acho que agora você quer buscar um pouco mais de informação. Você está correndo atrás disso? Estou correndo, né? Então, a gente, junto com o advogado que está nos apoiando, porque tem toda uma parte jurídica, né? Então você nem sabe se a sua mãe biológica ou pai biológico estão vivos. Não sei. Ela, pelas contas, né, e poucas informações que eu consegui pegar com as pessoas, ela deve ter hoje aproximadamente 64 anos. Né? Na época quando eu nasci, ela tinha entre 17 e 18. Então, ela é nova, né? Então, essa é a minha esperança, né, de ela estar viva. E, se eu não me engano, eu sou o terceiro filho. Então, provavelmente, eu devo ter mais 2 irmãos. Quem sabe o nosso podcast, porque você é uma pessoa muito conhecida em Itu, né? Além de ter sido um jogador de futebol famoso, todo mundo te conhece, sem contar a sua carreira profissional. Quem sabe, de repente, assistindo no YouTube o nosso podcast, a tua mãe está lá ou alguém... Porque você pode ter irmãos, né? Exato. E que nem eu falei, né? Provavelmente eu tenho 2 irmãos, sobrinhos, né? Então, e aí que eu falo que muda um pouco a história, né? Fui criado como filho único e agora abre-se esse leque, abre essa possibilidade de ter mais irmãos. Né? Então, eu estou à procura, né? A gente está com toda a tratativa jurídica, porque tem que entrar com processo, tem que, né, entrar legalmente para ter as informações. E que nem eu falei, eu estou à procura de um nome. Né? Então, um nome e um número de documento hoje, né, nos ajuda, né, nessa imensa oportunidade que a gente tem online aí de buscar as pessoas. Né?
Ah, vai ser maravilhoso. Quem está assistindo já está sabendo. Lázaro Pacheco Júnior foi adotado e está buscando saber quem é a mãe biológica. E é importante que você faça isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que foi adotado dessa mesma maneira e às vezes até se frustra, fica chateado, mas eu acho que é isso que você está falando. Você está mostrando que você teve pais maravilhosos, Sim. hoje não estão mais com vocês, mas são pais que te deram essa formação incrível, esse caráter, essa pessoa que você é, e agora você vai descobrir a sua fonte, né? Da onde você veio, né? De que forma que você pode, de repente, traçar uma outra rota para a sua vida, conhecendo os aspectos biológicos de quem, né? De quem te gerou. Não, com certeza, Romulo. Eu acho que o motivo de eu estar buscando é exatamente isso, né? Então, eu falo muito, né? Meus pais são aqueles que me criaram, me deram os valores, né? E me colocaram, né? E me ensinaram tudo aquilo que eu sei e sou, né? Quem me conhece, como você sabe, que eu sou muito família. Né? Eu valorizo muito a família, eu valorizo muito as bases familiares, porque eu acho que ela te lapida e te prepara para o futuro. Concordo. Né? Então, a sociedade nossa, hoje a gente vive momentos de incertezas, né? Momentos que muitas vezes os valores eles se perdem, né? E eu acho que a família ela é responsável muito para resgatar isso e manter, né, que essas bases continuem sólidas. Você disse, nós estamos vivendo um planeta muito doente. Sim. E não estou dizendo só de questões pós-pandêmicas. Eu estou dizendo de uma doença mental, de uma doença humana, de uma doença de valores humanos totalmente perdidos, não é verdade? Sim. A gente tem que reunir pessoas que queiram, de repente, levar boas mensagens, levar boas palavras para as pessoas. Ah, esse politicamente correto. Não estou falando do politicamente correto. Eu estou falando de compaixão, de empatia, de tentar trazer, né, para as pessoas boas coisas. E eu sei que você tem esse perfil, porque você acolhe as pessoas, você trata as pessoas de uma forma onde elas conseguem aprender, onde elas conseguem se descobrirem com o seu ensinamento, com a sua educação. Eu acho que esse é um dos objetivos nossos, fazer com que as pessoas percebam o quanto você está também contribuindo para um mundo melhor dentro de um mundo caótico, né? Não, e eu acredito muito nisso, né? Quando a gente fala no mundo corporativo, né, sabe que a gente tem os desafios, né? Cada vez mais a gente tem que procurar atender as demandas, entregar os resultados, mas eu acredito muito na liderança, que nem falei para você, pelo exemplo, né? E principalmente eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que as pessoas estando bem, os resultados eles acontecem, você só tem que direcionar. Mas se você não tem uma pessoa que não está bem, o resultado pode acontecer, mas ele se torna muito mais difícil e muito mais desgastante, né? Então, como a gente procurar no dia a dia equilibrar isso, sabe? Acho que isso é importante. Equilibrar mentalmente, né? Porque assim, Exato. nós somos, existem gatilhos mentais que às vezes tiram a gente de uma zona de conforto, nos colocam perguntas, mas por que eu estou vivendo isso? Ah, eu não vou fazer isso, né? O próprio cérebro vai jogando isso em função de algumas influências que a gente tem. Se você tem essa firmeza, né, de convicção de valores, de caráter, uma convicção espiritual sadia, você consegue fazer as coisas acontecerem. Quem te inspirou para você no mercado de trabalho, para você poder seguir essas carreiras? Logo que você deixou o futebol, tudo, tinha alguma inspiração dentro do mundo do mercado que fizesse você seguir? Olha, Rômulo, a maior inspiração minha foi minha mãe. Né? Minha mãe era uma pessoa muito batalhadora, né? Apesar da pouca instrução. Né? Minha mãe lavava roupa para 19 famílias. Né? Então, eu lembro da minha mãe às 5 da manhã, levantando, indo passar roupa, porque era o horário que estava mais fresco. E aí, no decorrer do dia, indo lavar roupa, porque aproveitava o sol. Não tinha naquela época não tínhamos máquina de lavar, né? Mas ela sempre falava muito, e uma mensagem que ela passava, né? Seja honesto, faça as coisas com carinho, acredite, porque elas acontecem. Então, toda vez que, em algum momento, né, a gente falou muito da saúde mental, em que eu entendo que eu não estou no meu melhor momento, ou, né, não estou na minha melhor fase, eu me relembro dessa fala dela, né, para que eu volte para o meu centro. Acho que isso e aí que eu falo das bases, né, a gente ter isso. Então, minha mãe e meu pai também, né, muito presente na minha vida. Meu pai trabalhou na antiga ferroviária de Sorocabana, depois terminou a carreira dele como funcionário público, trabalhando de auxiliar em escola. Então, são as duas bases que eu tenho. Mas minha mãe foi uma presença muito forte na minha vida, assim, e como pessoa e como profissional, sabe? A questão de raça, né, por você ser um homem preto, você teve muitas dificuldades no começo, muitos obstáculos movimentados por preconceito e racismo. Você conviveu muito com isso? Rômulo, a gente vive num país que ele né, Estruturalmente preconceituoso.
Não adianta falar que não é, né? E ele eu acho que eu acredito, né? E é o Lázaro falando, né? Que ele pesa muito mais às vezes que outros países que é declaradamente aberto, né? Porque a gente sabe que muitas vezes nós estamos conversando, a gente está aqui no dia a dia, a pessoa tem o preconceito, né? Mas pelo politicamente correto ela tenta inibir ou não deixar isso ser transparente. Mas nós socializamos e normalizamos esse preconceito. E essa é a parte mais difícil. Exato. Se ele se socializou, né? Se ele socializou e normalizou, fica até difícil da gente... E quando você, né, você tem vários testes e você tem várias, né, muitas vezes, dinâmicas, se você colocar duas crianças, né, que ela não tem ainda a sua personalidade formada, ela está na fase de desenvolvimento, elas não têm preconceito. Somos nós que implementamos e colocamos isso na sociedade. É verdade. Né? Então, nós que fomentamos isso. E por isso que eu acredito muito que os valores, né, ele começa lá na pré-infância, começa lá na educação. A gente precisa começar na base para reverter o futuro. Nós tivemos uma lei, a 7716 de 1989, sobre intolerância racial. Então, você imagina, né? A lei 10.948 também da homofobia, tão recente, de 2001. Então, assim, tudo muito recente, né? Para discutir temas tão importantes que poderiam, talvez, de outra forma, se fossem tratados com outro viés, talvez não tivesse trazido tantas dores, né? Porque tem tanta gente que sofre por racismo, por preconceito ainda, não é? Não, e existe, né? E às vezes, quando a gente tem o preconceito estrutural, a gente tem, né, de várias formas. E você me perguntar, você já passou por isso? Já. Né? Eu lembro até hoje, uma situação, eu estava trabalhando, minha esposa, por algum motivo, não pôde pegar minha filha na escola. E eu sou casado com uma pessoa branca, né? Meus filhos são pardos. E aí ela falou, você pode pegar a Letícia na escola para mim? Eu falei, claro, com certeza. Eu alinhei, né? Saí um pouco mais cedo, né? Vim pegar a Letícia na escola. E na escola da Letícia, escola pública, as crianças ficavam perfiladas, aguardando o pai chegar. E quando o pai chegava na coisa, pegava. Né? E aí eu cheguei, a Letícia vinha e a professora puxava de volta. A Letícia vinha e a professora puxava de volta. Aí ela olhou para a professora assim, professora, é meu pai. Aí a professora olhou para mim assim, sabe quando dá aquela medida? Tipo assim, não pode ser, né? Então, é um preconceito muitas vezes inconsciente? Mas ele é um preconceito. Né? E aí muito pela história que foi criada, né? E que a gente sabe que existe, né, em relação ao desenvolvimento do nosso país. E se os pais, né, que estão até vendo a gente hoje, já sabem de tudo isso, por que desde o começo já não começa a tratar disso? Para isso não acontecer quando essa pessoa estiver numa fase adulta. Exato, por isso que eu falo que a base é importante. Né? Quando a gente está formando a personalidade, formando o caráter, se a gente conseguir trabalhar isso neste momento, eu acho que a luta ela se torna menos complicada. Ela não vai deixar de ser complicada, mas a gente começa a criar raízes mostrando um lado diferente do que hoje a gente tem historicamente e vivencia isso historicamente. A minha mãe é branca, de olhos verdes. E eu posso imaginar que quando nós nascemos, também numa época extremamente difícil, antes da sua, ela andava com a gente e ela dizia assim, né? Olha, a branca com 3 chimpanzés. Então, assim, você pode imaginar o que é isso para uma mulher, né? Porque que é mãe, né? Da mesma forma você chegar para buscar sua filha e a pessoa fala, não, né? Quem é essa pessoa, né? Nós precisamos mudar isso. E precisamos, sabe, Rômulo? Acho que hoje a gente tem a facilidade, né, e tem a importância de ter essa visibilidade, né, e as pessoas estarem cientes que existe. Então, hoje não se nega que existe, né, e aí tem o nosso trabalho, né, tanto corporativamente como pessoas, né, de fomentar e tratar no assunto, porque não é fácil. E às vezes não é fácil até para o próprio negro falar sobre. É verdade. Né? Porque existem as barreiras que vão se criando no decorrer do tempo. Às vezes a pessoa não fica à vontade de falar sobre o assunto, mas se faz necessário. Eu acho que melhorou bastante. Eu concordo com você que nós evoluímos, mas a gente evoluiu numa velocidade que eu gostaria que tivesse sido diferente. Né? Quando a gente vê as pessoas felizes, olha, uma protagonista mulher numa novela, né? Uma protagonista negra pela primeira vez, uma mulher negra numa posição, um homem negro numa posição, assim, se fala como se isso fosse, né, uma coisa fora da caixa, fora, absurda, e na verdade poderia ter sido, é normal, né, poderia ter sido tratado de uma forma mais natural. Mas tem uma coisa, Rômulo, que é potencializado, e isso que eu falo, né,
historicamente, né? Eu lembro até hoje, né, meus pais falando, olha, você tem que ser melhor que todo mundo, porque se você não for igual a todo mundo, você não vai conseguir, né? Então, por ter essa parte histórica também, né, acaba potencializando o futuro, né? E essas barreiras a gente tem que ir quebrando. E depois o fato da raça que a gente tem não muda a questão moral, né? Exato. Existe a moralidade, ela indifere da raça, né? Então você pode ser uma pessoa mau caráter sendo branco ou pode ser uma pessoa mau caráter sendo preto. Não tem cor. Né? Não tem cor. É isso aí. Então eu acho que a luta por uma capacidade moral, para você ser uma pessoa de princípios elevados, ela indifere da cor, mas ela também é uma necessidade que nós temos de contribuir, né? Para que a gente moralmente forme pessoas mais éticas, com valores muito mais, né? Princípios muito mais elevados, mais nobres, que eu acho que a gente está precisando hoje em dia. Você acha que ainda a gente tem homens pretos em cargos de liderança ainda? Poderia ter mais? Acho que a gente ainda não tem uma visibilidade grande para isso. Não, com certeza, Romulo. Hoje, quando a gente olha, né, e são dados recentes, nós estamos falando que 4,6%, né, de cargos corporativos e em liderança são ocupados por pessoas negras, né? Nós temos pessoas capacitadas, né, que se preparam e buscam essas oportunidades. Quando nós estamos falando em 4,6%, nós estamos falando aí de um caminho muito grande, né, de oportunidades imensas, né, para desenvolvimento. Quando a gente fala em liderança, e não só em cargos corporativos, né, nós estamos falando em liderança em frentes de trabalho, nós estamos falando que 36% dos líderes são negros. Né, e quando a gente fala que 56% da população se declara negra ou parda. Então, acho que os próprios números já falam, temos oportunidades. Né? O que a gente precisa é como qualificar essas pessoas, como fazer a inclusão dela dentro do mercado de trabalho, dentro do processo seletivo, como prepará-los para que eles estejam aptos, né, quando surgirem essas oportunidades. E, na verdade, estimular as crianças, né? Porque assim, as crianças pretas, quanto mais valores, quanto mais educação, quanto mais conhecimentos elas adquirirem, elas chegarão a uma fase adulta com outro pensamento, não é verdade? Olhando isso de uma outra forma. A geração Z que está aí com seus 18 a 28 anos de idade é uma geração complexa hoje. Sim. Ela entra, nós temos uma crise geracional muito séria, né? Do pensamento, as redes sociais interferindo em tudo, mas eu acho que ainda para a comunidade preta é mais pesado. Então, assim, tem que valorizar, tem que lutar. Eu não sei se você acha que nós temos um equilíbrio, né, um avanço significativo em equidade, em diversidade. Se fala muito nas empresas. Você realmente trabalha numa empresa que valoriza demais a diversidade, você sabe muito bem disso, o quanto ela respeita. Mas ainda a gente tem muito caminho para percorrer para ter uma equidade de gêneros, salários iguais, respeitos iguais, não é verdade? Não, com certeza, Romulo. A gente, né, eu falo que eu sou um privilegiado, né, como decorreu a minha carreira, né, pelos estágios, e ter sempre próximo de pessoas boas, né, que me direcionaram e me ajudaram. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade de todas as pessoas. Né? A gente sabe que nem todas as pessoas têm esse nível de conhecimento, têm esse nível de preparo, têm esse nível de amparo, muitas vezes, e direcionamento para suas carreiras. Né? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa bolha, né, e ampliar isso. A sociedade nossa é muito grande. O Brasil é imenso. Um país com 54% de negros, né? É quase absurdo você olhar a realidade que a gente vive. A realidade que a gente vive, né? Então, que de novo, né, os números mostram que a gente tem um campo muito grande ainda para caminhar. Eu acho que trazendo o assunto à tona, levando para fóruns de discussão, mostrando a vulnerabilidade e as, né, possibilidades, já é o caminho. O que a gente pode dar de dica para uma pessoa preta, um homem preto que está tentando lutar pelo trabalho, uma mulher preta que está vendo o nosso programa? O que a gente pode fazer para ele buscar um espaço no mercado hoje? Quais seriam suas principais dicas nesse primeiro momento, olhando isso que nós estamos conversando sobre a sua raça e o seu movimento onde você chegou? Rômulo, acho que primeiro tudo é estudar. Né, buscar a qualificação, buscar as oportunidades, não se colocar limites, né, que às vezes nós mesmos nos colocamos limites. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não posso sentar ali numa mesa, falar com o Rômulo, porque, né, eu sou negro. Não, acho que quando se me perguntasse a Lázaro, né, qual é o caminho, você acreditar, né, você se preparar. Né, eu acho que hoje a gente tem acesso à educação de várias formas, né, de vários níveis, então buscar esse nível de conhecimento e ter um foco. Né? Então,
a partir do momento que eu quero ocupar uma vaga de liderança em uma empresa, né, de grande porte, eu tenho que me qualificar, preparar e buscar esse objetivo. Cuidar com a influência também, né? Porque às vezes você está lá na favela, preto, sem comida, sem lugar, sem nada. E aí você quer estudar, você quer ser alguém. E você imagina, com toda essa realidade social que você vive, como que eu consigo construir o desejo, por exemplo, de sair daquele lugar sem dinheiro, sem nada, para ir tentar estudar, aprender a falar, aprender a me colocar? É uma tarefa muito difícil. Precisa mesmo o tempo todo de uma inspiração, de alguém falando para você. Não importa onde você está, né? Tente, né? Eu acho que é um trabalho mais de você de cuidar da sua mente. Não deixe, né, as influências fazerem com que o seu cérebro diga para você que você não pode. Rômulo, isso aí é a vida, né? Sempre vai ter mais pessoas falando que não vai dar certo do que aquelas que vão falar que vai dar certo. Historicamente, quando a gente fala em sociedade, né, a gente olha que muitas vezes a realidade daquela pessoa que mora numa comunidade, para ele é comum. É comum ver um fuzil, é comum viver, né, no mundo, infelizmente, da tragédia e das drogas, porque ele não conhece o outro mundo, o mundo das possibilidades, o mundo das conquistas, né? E acho que a nossa obrigação, eu não falo nem que é a nossa intenção, a nossa obrigação, como pessoas que conseguiram furar essa bolha, conseguiram chegar, né, buscar o crescimento profissional, é mostrar para essas pessoas que existe uma outra forma, né, de crescimento, uma forma de desenvolvimento, que através do trabalho você pode conquistar, né, os seus objetivos, conquistar aquilo que você almeja. E prioridades, elas variam muito, né? Às vezes a minha prioridade é ter uma casa, às vezes a minha prioridade é ter um bom trabalho, às vezes a minha prioridade é ter um bom carro, mas os valores, eles são permanentes. É verdade. Os valores, eles não mudam. E ajudar essas pessoas, né? Porque, assim, se eu estou nesse lugar tão difícil de viver, de acreditar num sonho, você poder fazer isso, que mais pessoas que estejam aqui ouvindo, que você possa ir lá e ajudar. Mostre para aquela pessoa que está totalmente, né, desistiu da vida, que acha que não tem possibilidade nenhuma, porque a realidade dela mostra a cada segundo que não é possível. Alguém que esteja aqui ouvindo fala, não, eu vou lá. Olha, você pode. O que está faltando para você? Você quer que eu te mostre no celular o caminho? Olha aqui, ó. Quer que eu te mostre? Quer que eu te leve, né, para você saber que existe um lugar melhor do que esse que você encontrou? E, Roma, eu vou te falar, às vezes a pessoa só precisa de um afago. De um estímulo. De um estímulo, sabe? Para mudar. Ou de pegar na mão mesmo. E puxar. Né? E levar. Porque assim, só você ir falar, eu falei várias vezes para o meu amigo, mas ele preferiu ficar lá porque era mais cômodo para ele. Não. Você tentou 1, 2, mas às vezes a gente precisa tentar 10. Eu quero saber se você tem 20. E muitas vezes pegar pela mão, que nem você falou, e trazer, mas a pessoa tem que acreditar. Né? Então, você quer? Eu estou aqui para te ajudar. Né? Meu filho tem 20 anos, né? Está entrando no mercado de trabalho, a gente conversa muito, né? E eu falo para ele, você quer? Então você tem que acreditar. Você tem que fazer por acontecer. Né? E, graças a Deus você está num momento muito diferente que eu estava quando eu comecei minha carreira. Né? Você tem muito mais suporte, né, que eu possa lhe oferecer dentro da medida do possível. Mas eu falo muito, tem pessoas que não têm. E falo para ele, às vezes você vai ser a referência para essa pessoa. Então, como que você vai no seu dia a dia, nas suas ações, né, na forma que você age perante a sociedade, mostrar para aquelas pessoas que é possível. Né? Então, acho que nós, né, pessoas que a gente está no dia a dia, está no mundo corporativo, né, é conhecido, né, no ambiente que você está inserido, se liderar, fazer como exemplo. Acho que isso que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. E outro ponto não é porque você teve o privilégio de ter um pai que trabalhou e que possibilitou que você tivesse uma graduação acadêmica. Você tem o Lucas e Letícia, não é? Lucas e Letícia. Então, assim, duas pessoas que tiveram suporte, né? Então, assim, se tiveram, pensa quem não teve. Exato, é isso. Pensa quem não tem, quem acredita que isso não vai chegar para mim nunca, né? Porque talvez quando você nasceu, lá em 79, talvez você também achava que isso nunca chegaria para você, porque a sua vida também foi bem difícil. Não, com certeza, né? Por não ter uns pais que não eram instruídos, eles não sabiam nem o que era faculdade. Né? Eu vim descobrir por amigos. E aí eu falo que é a influência do mundo que você está inserido. Boas amizades, pessoas que mostraram um caminho. Falaram, por que eles estão fazendo faculdade? Eu vou também. E sem que eles estavam me influenciando, né? E me preparando, né? Eu tenho amigos assim da época de criação, né? De crescimento, que são meus irmãos.
né? São aqueles caras que, quando eu casei, foram lá, estiveram comigo no altar, quando eu passei por momentos de dificuldades, mas pessoas boas, né? É verdade. Pessoas boas, e aí eles foram a minha referência. O Rômulo está fazendo a faculdade, por que o Rômulo está fazendo? E aí eu fui entender que era uma faculdade. E aí começou a abrir os horizontes. Então, é que nem você falou, acho que os exemplos, né, aliados às pessoas boas que te puxem, vão fazer que a gente mude esse momento que a gente vive e, posteriormente, a gente consiga agregar mais valor, né? Independente da raça. Né? Estamos falando de pessoas negras, mas a gente sabe que tem um mundo diverso pela frente, né? Mas que ele seja... E acho que tem um ponto que eu falo muito, Rômulo, não só falar da boca para fora. É o mundo equânime que a gente fala, Exato. Né? Todo mundo com o mesmo direito. Exato. Não é falar só da boca para fora. Você tem que acreditar naquilo que se fala. É uma coisa quando você fala, acredita e mostra que aquilo é possível. Uma coisa quando você fala para cumprir o politicamente correto, né? E aí a pessoa fala, mas ele está falando só. Mas quando eu brinco que quando você fala com um brilho no olho, com aquela certeza, você vai influenciar. Quem diria que nós ali, nesses 25 minutos que nós conversamos aqui agora, todo mundo que está ali pudesse conhecer você, saber um pouquinho dessa sua história, saber, né, um jogador de futebol profissional, de um time famoso, e depois seguir uma carreira totalmente diferente, e descobre aos 27 anos que é adotado e agora vai estudar, né, procurar saber quem são esses pais biológicos, quem é essa história genética que você também tem. Olha, estou muito feliz. O Mask TV é esse podcast, a gente fala assim, né? Meio ambiente, segurança, saúde e qualidade, mas ele fala de pessoas, tá? Sim. Eu quero falar da vida das pessoas ligadas a isso. E é claro, para eu direcionar o nosso bate-papo, porque está muito bom, eu queria mais saber sobre isso, eu quero saber um pouco sobre a carreira. Como que supply chain, que é uma das coisas que você se apaixonou e que realmente hoje é um mercado, né, corporativo, um setor gigantesco, né? No planeta, né? Sim. A distribuição, a cadeia de suprimentos é uma coisa incrível, necessária. Como que isso chegou na tua vida? Como que esse setor chegou na sua vida? Então, quando eu comecei minha vida profissional, comecei como estagiário, lá em 2000. Né? Então, trabalhei na PepsiCo durante 23 anos. Né? E aí, como a minha primeira formação era contábeis, eu fiz todo o estágio na área de manufatura. Então, eu comecei como estagiário em manufatura, depois passei para a parte de field control, né, na antiga controladoria, e aí logo na sequência veio a parte de distribuição. Então, por eu gostar muito de sistemas, era uma pessoa que gosta muito de controles, conhecia bem de Excel, né, e aí eu falo da gente se preparar para o momento, né? Como essas ferramentas são necessárias. Né? Exato. E naquela época eram poucas pessoas que tinham conhecimento, e aí eu acabei indo para a parte de controle de estoque. E aí eu comecei minha conhecimento em supply chain. Então, toda a parte de controle de inventário, entrada de produto, abastecimento de linha de produção. Matéria-prima, saída, entrada. E aí eu comecei a gostar. E eu falei, opa, é a área que eu quero seguir minha carreira. Então, dentro disso, aí eu fui para transportes, né? Conheci um pouco de malha logística, fui para projetos, né? Participei de inúmeros projetos dentro da companhia, e aí eu fui desenvolvendo esse lado profissional em supply. Supply chain, muitas vezes o pessoal fala, estoque, né? Supply chain ele é muito estratégico para a companhia. Você tem toda a área de customer, você tem toda a área de planejamento, você tem toda a área de distribuição, né? e logística, toda a área de transportes. Então, hoje, supply chain é uma área que faz a cadeia girar. Né? Ela entrega os resultados. É uma área que ela trabalha de forma integrada, né? Para que o negócio, né? Para que o resultado do negócio ele seja entregue. Na verdade, supply chain, depois tiveram vários modelos, né? Logísticas 4.0, é uma necessidade. Ela trouxe a eficiência para essa distribuição, né? Ela contribuiu para que o trabalho desse produto chegasse ao cliente da melhor forma possível. E isso não mudou, né? Porque nós estamos agora com inovação, com tecnologia, inteligência artificial, tudo isso assessorando essa cadeia de suprimentos com o objetivo final, né, de garantir para o cliente aquele produto do jeito que ele queria. Exato. E hoje a gente olha desde o fornecedor até a entrega no cliente final, né? O consumidor comprando o produto na gôndola, né? Então, se a gente tem uma falha em toda essa cadeia de abastecimento, a hora que você vai procurar seu produto, ele não está na gôndola e você vai ter um consumidor insatisfeito. Então, ela deixou de ser uma área operacional para ser uma área estratégica, né? E com isso abre um leque de oportunidades em crescimento, né, em relação aos profissionais
profissionais que trabalham nessa área. E é verdade, porque você sabe que a Revolução Industrial, né, que necessitou, né, supply chain, se aliou à Revolução Industrial. Né, não tinha condições das indústrias serem automatizadas, serem, né, tão tecnológicas hoje como são, e supply chain não acompanhar esse desenvolvimento. Né? Não, e assim, né, Rômulo, hoje, que nem você falou, a gente tem automação para tudo. Né? Então, na verdade, você tem que acompanhar esse crescimento até para ser mais produtivo, né? E toda a parte de custo que a gente sabe que existe dentro do processo, a gente conseguir equilibrar, né, a balança. Então, hoje você tem um caminhão que carrega automatizado, né, através de transpaleteiras e empilhadeiras elétricas, né, que você hoje, o operador, ele ganha na sua qualidade de segurança, na sua qualidade de vida em relação à modernidade dos equipamentos, né? Quando a gente fala em saúde, meio ambiente. Então, é um campo muito amplo de grandes oportunidades. Tecnologia de ponta, que nos falam, né? Inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, computação da nuvem, olha quanto, né? Redes inteligentes incorporadas, tudo isso para uma cadeia de suprimentos atender da melhor forma possível com eficiência. Tudo isso sendo aliado, né? Tudo isso acontecendo automaticamente nessa evolução dessa área. Sim, e quando você olha, né? Hoje ainda não no Brasil, né? Mas eu acho que é um futuro próximo, mas quando você pega outros países, você tem entrega de produtos por drone, que entrega na sua porta, da forma que você pediu. Nós estamos falando isso, não é evolução da tecnologia. A gente está vendo com a inteligência artificial que vai desburocratizar e tirar várias barreiras em relação até mesmo do entendimento dessa malha logística, o que a gente pode melhorar. E as empresas querem serem mais enxutas, né? Mais rápidas, mais ágeis, né? Querem que os seus resultados sejam, né, efetivos, e supply chain faz com que isso aconteça, né? Tipo, de você poder produzir num tempo recorde, Sim, sem perda, né, e atender a qualidade do cliente o mais rápido possível daquele produto para o cliente. Hoje, num mundo tão competitivo, né, que custo ele é toda a diferença, né, entre um cliente comprar, um consumidor comprar o seu produto ou não, esses fatores que vão fazer que você consiga entregar o produto com qualidade, né, com rapidez, né, e que o seu cliente fique satisfeito. Então, acho que a junção desses fatores, né, aliado ao conhecimento e o desenvolvimento das pessoas, fazem com que você tenha o melhor produto no momento certo para ser entregue. Então, nós podemos dizer que supply chain realmente trouxe grandes benefícios para o desenvolvimento dos produtos das empresas, das indústrias, não é? Com certeza. Antigamente era muito voltado em manufatura, né? A gente falava muito manufatura, produção, precisa produzir, e com certeza, né, é o ponto crucial para você produzir um produto com qualidade, mas você tem toda a etapa da cadeia agora, que é como eu entrego esse produto produzido para o meu cliente para que ele fique feliz. Né? Hoje, quando você faz uma compra no e-commerce, e aí você, né, independente da plataforma, você compra já esperando receber o produto em 1 ou 2 dias. Por isso que você foi lá comprar. Né? Então, independente de onde ele está vindo. Isso é eficiência no processo. É uma cadeia logística que roda por trás disso para que você receba seu produto em 2 dias. Né? E com qualidade, né? Com aquilo que você pediu. Então, eu falo que o supply chain ele veio para complementar essa parte da cadeia, né? E ela é fundamental agora para que os negócios tenham sucesso. E o mais interessante é que você pega um gancho de que nós estamos em 2024, mas quando a gente fala da importância do cliente, o cliente tem sempre razão, a gente continua trabalhando para satisfazer o cliente. Ele é o centro. Né? Ele é o centro de tudo. Ele é o centro, né? da organização. Né? É ele que vai fazer o seu negócio ter sucesso, é ele que vai fazer com que você busque desenvolver o melhor produto, entregar o melhor produto para que ele fique fiel à sua marca. Né? Então, o cliente, né, o consumidor que nós falamos, ele é o centro. Né? É para ele que nós trabalhamos, para entregar o produto com qualidade, entregar o produto no tempo certo, né? E você fidelizar ele à sua marca. Né? Porque hoje o mundo corporativo, né, o mundo comercial, ele está muito diverso. Você tem várias possibilidades. Como que você traz esse cliente junto de ti? Como que você prende ele? É com serviço de qualidade. E concorrência, né? Porque a concorrência é algo incrível, né? Que está ali o tempo todo colocando você em xeque, né? De como você pode inovar o tempo todo. Inovação é uma palavra que está na pauta de tudo. Sim. Inovar, né? O tempo todo, né? Agora, quando a gente fala do Mask TV, a gente fala de meio ambiente, de segurança, saúde e qualidade. E supply chain, né? Distribuição, armazenamento, tudo isso
segurança, saúde, meio ambiente e qualidade está intrínseco. Sim. Como a cultura de segurança acontece dentro dessas áreas? Você vê as pessoas trabalhando com segurança, você dentro da sua gestão, você cuida para que as pessoas possam ter um trabalho seguro, preservem o meio ambiente, né, tenha a sua saúde preservada e a qualidade seja, né, a melhor possível realizada? Elas estão interligadas, Roma. Eu não consigo entregar um produto, entregar um serviço se eu não tiver segurança, se eu não tiver qualidade. Então, você lembra, né? Eu fui presidente da CIPA, eu sempre fui muito envolvido com segurança, né? E eu acredito muito nisso, né? E aquele... Parece clichê, mas é fato, né? Você garantir que as pessoas elas venham para o seu ambiente de trabalho e retornem melhores que elas vieram, tem que se fazer valer. Né? Então, você criar condições para que as pessoas tenham a segurança de executar o seu trabalho da melhor forma, sem risco para ela. Porque não adianta você entregar um resultado com alguém se machucando, com alguém se acidentando ou até mesmo uma perda de vida. É verdade. Né? Você sabe que quando você fala desse clichê de discutir, né, voltar para casa do mesmo jeito que chegou, é uma das coisas mais difíceis hoje é você convencer o colaborador desses temas, porque eles se repetem todos os dias e você precisa discuti-los todos os dias. É claro, cabe a cada um encontrar uma forma de discutir isso para fazer aquela pessoa entender e não se cansar do tema, né? Porque às vezes as pessoas falam, de novo falando sobre segurança, mas é verdade, eu me preocupo com você. Né? E tem uma parte, né, que é cultural. Então, a cultura, né, a gente só consegue fazer com que as pessoas agreguem valor naquilo que você está passando a partir do momento que você trabalha na cultura. Tem um vídeo que eu acho muito forte, né, e a gente já passou até nas nossas uma CIPAT, que tem uma família, né, e aí faz da estatística de perda de vidas por acidente de veículos. Né, e aí ele fala, mas quanto que é um número para você ideal? Ela fala, 10, 11... 30, aí vem 30 familiares dele. É uma campanha muito boa. Muito boa essa campanha, ao encontro dele. E aí a pessoa volta, mas quantas pessoas menos? Ele falou, né? E agora? 0. Então, acho que é isso, né? Existem formas, né, de você mostrar a importância da segurança para que as pessoas entendam que vocês têm que estar seguro, você tem que relatar quando está em uma condição insegura. Para quê? Você não tem que preocupar somente com você, mas tem o seu colega de trabalho e com a família dele esperando que ele volte para casa. E depois tem um outro aspecto que é o seguinte, eu preciso convencer aquela pessoa, eu preciso encontrar formas de convencer aquele ambiente seguro. Porque um gestor, por exemplo, você de supply chain, de qualidade comercial, você tem que entregar resultados. Sim. E entregar resultados com qualidade, com segurança, com saúde, preservando o meio ambiente. Só que os resultados eles são pressionados. Eu preciso que você me entregue indicadores, você tem metas. E é importante que as pessoas precisam entender que um gestor tem essa pressão de atingir o objetivo da companhia e não deixar que ninguém se machuque. Não é uma tarefa fácil. Não é. Né? Mas acho que aí vai muito do suporte que você tem em relação à empresa que você está e os apoios das áreas de segurança, né? Das áreas de saúde, nas áreas de meio ambiente. Então você cria, né, a situação e cria protocolos, processos para que mostre, ok, é possível entregar o resultado. A gente tem que entregar o resultado, mas é possível entregar o resultado com segurança, é possível eu entregar o resultado com saúde, é possível entregar o resultado respeitando o meio ambiente. Hoje, né, você vê várias frotas de veículos, né, que estão migrando, saindo para o elétrico, indo para o veículo a gás e está entregando o resultado. Sim. Então, é o que você trouxe no começo. Acho que nós, como líderes, né, a gente tem que pensar fora da caixa, né, que é a famosa frase. Mas é verdade. Como eu estimulo, e como eu faço e como eu inovo, né, em relação a criar que eu preciso entregar o resultado, mas com segurança. Né, e fomentar isso nas pessoas. Né? E ajudar quem está cansado, né? Sim. Porque, olha, você tem 44 anos, eu não vou revelar a minha idade, mas a verdade é o seguinte, as pessoas estão cansadas do mesmo discurso, cansadas de ouvir isso, mas também está precisando de gente como você, né, que possa lá e falar, não, vamos lá, vamos buscar apoio para as áreas que nos dão suporte. Vamos lá, eu não aguento mais isso. Vamos, porque eu acho que tem um cansaço mental e nós estamos precisando, além do conhecimento técnico que você tem, mas também que você possa ajudar aquela pessoa a sair daquele estágio adormecido de desmotivação. Né? Porque é difícil também você motivar uma pessoa que não quer mais nada. Exato. E acho que é
o feeling, né, do líder que conhece seu time, está junto com seu time e tem a sensibilidade de entender cada momento e cada situação. Só num ponto de segurança, por que as pessoas cometem tantos desvios durante o trabalho? Você tem, em linhas gerais, o que você acha, por que esse comportamento inseguro é tão presente nas operações? Rômulo, é uma frase ao contrário, é porque se sente muito seguro. Geralmente, quando você fala em incidentes, a maioria estão ligados a mãos, né, na parte superior ao corpo. Mas por quê? A pessoa entende que não vai acontecer. Ela acha que não vai acontecer com ela. Exemplo típico, né? Você está dirigindo e aí você pega o celular. Mas não vai acontecer comigo, né? A gente sabe que 5 segundos é suficiente para que a gente tenha um acidente de trânsito mediante o uso do celular. Até menos. Né? Então você tira o olho e quando você volta, você já tem o carro na frente. Exato. Mas você não acha que vai acontecer com você. E aí a importância de você fazer campanhas, fazer orientações para mostrar que sim, se você não seguir, se você não fazer e se não comprometer, vai acontecer. Você usa aquelas ferramentas de desenvolvimento comportamental, de estratégias de segurança, saúde e meio ambiente para suportar a sua área? Você tem ferramentas? A própria empresa às vezes tem os seus modelos, mas às vezes compram modelos, né, da Dupont ou de outra. Você usa esse tipo de ferramenta para te apoiar no desenvolvimento das pessoas? Acho que o conhecimento ele sempre tem que ser buscado, né? Se você não buscar o conhecimento em relação ao que você tem de suporte, né, e aí são as ferramentas que você traz, né, de como eu consigo estabelecer a minha zona de risco, como eu faço uma matriz de força e impacto, como que eu faço um detalhamento em relação à zona de risco das minhas operações, você não acaba, muitas vezes, não vendo, né, ou está na sua frente o risco que está iminente. Então, essas ferramentas, sim, que a gente acaba utilizando, né, tanto quando está em supply e também na parte de aprimoramento de conhecimento, para que você tenha um detalhamento realmente de como o cenário se aplica, né, ou como ele está. E ouvir, né? Ouvir aquele colaborador que sabe o que está fazendo e, de repente, pode também contribuir para uma solução, porque ele só não contribuiu porque ele não foi ouvido, né? Às vezes, esse tá lá na mão do cara, do expertise dele, mas a gente deixou de ouvir. Rômulo, 98%, né, de você evitar um risco, né, um acidente operacional, está no conhecimento das pessoas. Eles estão ali, eles sabem dos riscos, eles estão executando no dia a dia, eles estão presenciando diversas as situações que muitas vezes a gente, no momento que a gente está passando, a gente não está vendo. Então a solução poderia ser então a educação humana mesmo, a gente continuar investindo em educação, em desenvolvimento humano, para fazer com que as pessoas estejam mais bem preparadas para tudo, né? Eu acredito em 100%, e aí em cima disso implementar as ferramentas que ajudam a mitigar, né, e prevenir, né, essa parte comportamental. Você acha que os líderes estão preparados para isso hoje? Você acha que os líderes conseguem absorver a capacidade de entregar resultados e, ao mesmo tempo, desenvolver pessoas para um ambiente seguro, para um ambiente saudável, para um ambiente que não agrida o meio ambiente e para um ambiente onde o nível de qualidade seja alto? Como eu falei inicialmente para você, eu acho que vai muito do ambiente que você está inserido, né? Quando as empresas elas conseguem proporcionar, né, isso a você, líder, que você consiga trabalhar isso com os seus diretos e indiretos, eu acho que isso facilita muito. Eu acho que sim, né, quando eu comecei minha carreira lá em 2000 e olha hoje em 2024, a gente evoluiu muito, né, em relação à parte preventiva, corretiva, a parte emocional, a parte cultural, mas eu acho que tem um campo imenso ainda pela frente, né, porque a gente sabe dos desafios que né, a gente fala muito em produtividade, eu tenho que entregar, né, então eu acho que tem muito essa parte ainda de o como. É verdade. E chegou a ESG, chegou várias tecnologias agora para contribuir, né? Bom, a gente tem um tempo dentro do nosso podcast que eu gosto de deixar, de tentar respeitar para que as pessoas possam seguir e se interessar pela sua entrevista. Mas eu não vou parar aqui não, né? A gente falou de bastante tempo, mas só para caminhar para o nosso desfecho, eu queria falar um pouquinho da sua saúde, de como você cuida da sua saúde. Nós temos hoje mais ou menos 30% dos trabalhadores, aí as estatísticas mostram, que estão deprimidos, ansiosos, sofrendo de burnout, sofrendo de várias questões, né, que deprimem e que prejudicam demais o desenvolvimento dele no trabalho. Sim. Você hoje cuida da sua saúde mental e física. Eu sei que você faz jiu-jitsu com seu filho, voltou a jogar bola.
Fala pra gente, para as pessoas poderem seguir um pouco e cuidar, porque essa questão, saúde física, alimentação saudável, dormir bem, procurar cuidar do seu equilíbrio emocional, parece que a gente está batendo na mesma tecla, a gente ouve muito isso, mas é necessário, né? Isso muda a vida da pessoa. Não, muda totalmente, Rômulo. Os momentos que eu não estive tão bem comigo mesmo, foi o momento que provavelmente eu deixei, e isso aí é uma certeza, de fazer atividade física, né, fazer algo que me trouxesse prazer, porque a gente sabe que nem você trouxe, né, a saúde mental ela é hoje talvez um dos pontos principais, né, quando a gente olha na área de saúde, das ocorrências que nós temos. Então, como eu me fortalecer mentalmente para que eu esteja preparado para tudo isso que o mercado vai exigir de mim como profissional, como pessoa. E não tem só o lado profissional, né? Você tem a sua responsabilidade na empresa, você tem a responsabilidade em casa, tem no ambiente que você está inserido na sociedade. Então, hoje, né, eu, Lázaro, eu fiquei algum tempo fora, né, dessa parte de prática esportiva, mas que nem eu falei contigo, né? Voltei agora com o meu jiu-jitsu, voltei a CrossFit. CrossFit é uma coisa nova para mim. Eu nem me arrisco, porque... Eu sempre estou buscando o novo, né? Você já viu, querendo me reinventar. Eu não me arrisco, é SAMU na certa. Se o SAMU estiver na porta, eu vou. Não, eu treino há 20 e tantos anos também, mas eu faço aquele treino, academia, mas não me aventuro a um CrossFit, a um jiu-jitsu, que eu já gostei. Uma vez eu entrei numa academia de jiu-jitsu, mas não é tão fácil. A probabilidade de lesão é grande. Mas é importante, porque quando a gente fala em equilíbrio mental, eu acho que faz toda a diferença, porque é uma válvula de escape. E eu brinco, né? Que nem o jiu-jitsu, eu brinco que o bom do jiu-jitsu é meu filho, né? Eu tô lá para acompanhar ele. Mas ele traz também para você um crescimento como pessoa, né? Porque lá nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai ser o melhor, nem sempre você vai entregar o melhor, mas você está ali. Está executando, está fazendo e está aprendendo a lidar com a situação. Porque às vezes tem pessoas que estão melhor que você. O Lucas tem quantos anos? Tem 20. E a Letícia? 13. 13. Então, isso e me ajudou também como profissional, né? E além de contribuir com a minha parte de saúde, né? Eu estou com 44 anos, né? Venho de um quadro de hipertensão, né? Histórico já de alguns anos, mais de 20 anos. Então, fazendo na prática do esporte, né, fazendo nessa parte de equilíbrio, me ajuda, né, a também me cuidar a parte de saúde e fisicamente, né? Eu acho que a gente tem que usar a nossa inteligência ao nosso favor da nossa saúde, na verdade. Sim. Se você tem algumas coisas que complicam a sua qualidade de vida e você pode fazer alguma coisa por você, eu queria saber por que você não faz. Mas aí é o comodismo, né? É aquela comodismo, hora de fazer né? cair na zona de conforto, né? Eu tenho muito, a minha liderança me incentiva muito, né? Vamos praticar, ela até brinca comigo, aí, já está fazendo. Então, às vezes a gente precisa desse estímulo de alguém também falar, peraí, aí você está se cuidando? Né? Então, eu agradeço muito porque abre horizontes, né? E eu tenho uma meta agora, né? De me reeducar novamente, né? Tanto a parte de alimentação, a parte de saúde, porque eu quero viver acima dos 100 anos. Claro. É o meu objetivo. É o objetivo. E você leva essas informações para dentro do seu time também. Você Sim. cuida do seu time para que ele possa também olhar para a saúde dele, para a saúde mental, física, para a qualidade das competências deles. Você ajuda seu time a se desenvolver com isso também. Lá no começo que eu falei para você, né? As pessoas estando bem, os resultados acontecem, você direciona. Né? E quando a gente fala bem, é a parte de saúde também. É verdade. Né? Então, e não só deles, né? Dos seus familiares, das pessoas que estão ao seu redor. A gente tem que ter essa preocupação e tem que olhar para isso também. Não é uma coisa fácil, gente. Nós temos seres humanos lá imperfeitos, com as suas individualidades, com os seus jeitos. Não é uma tarefa fácil nem para quem, né, dentro de uma família, como dentro de uma empresa onde você tem um time para gerir. Mas eu acho que esse princípio de você falar, de eu cuidar dessas pessoas com carinho, com afeto, com orientação, com educação, pode promover uma transformação, sim, não é? Não, com certeza. E acho que você tem que estar muito aberta, né? Você tem as redes de apoio, né? Então, às vezes a minha rede de apoio é com você, às vezes é uma rede de apoio profissional. Então, como eu, no momento que eu não me estou sentindo bem, devo procurar. Eu não devo ficar com aquela inibição, falar, não, eu não vou procurar ajuda, eu não vou procurar um suporte, né? Porque, não, eu sou forte. Realmente, você é forte, mas talvez com a ajuda e um direcionamento se torne mais forte ainda. Mais forte, com ajuda, né? Com ajuda. Então, acho que isso é importante, né? Quando a gente sentir que a gente chega num estágio um pouco diferente daquilo que é o normal nosso do dia a dia, a gente procurar essas redes, procurar as pessoas que nos suportam para a gente, né, conseguir fazer esse equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio pessoal, resultado profissional. Eu queria muito poder ter conversado com você, sabia? Porque eu sempre... Não é porque eu estou aqui na tua frente, não, tal, e a gente trabalhou, eu prestando serviço na PepsiCo, conhecendo você,
mas sempre foi uma pessoa que me inspirava muito. Eu sou preto, de família pobre também, então assim, eu olhava para você e falava, meu Deus, eu tenho ali, olha, eu tenho uma fonte de inspiração ali, ele é tão querido por todo mundo, ele é tão competente aqui dentro dessa empresa. Então, e eu concordo com você, porque quando a gente vê e tem essa experiência, essa vivência de estar ali junto com você, vendo tudo que é possível, a gente acredita na gente, né? Você realmente é uma pessoa inspiradora. Fico muito feliz de que você tenha conseguido conquistar o teu espaço e mostrar para os seus filhos e para as pessoas das quais fazem parte da sua rede social que você luta, que você não tem medo e que você vai em frente com um princípio, né, divino, baseado nos princípios de Deus. Isso é muito bom, porque você tem esse princípio espiritual muito importante que você leva com você. Para a gente, né, encerrar aqui nosso bate-papo, essa câmera aqui é uma mensagem que você vai poder deixar para todo mundo que está assistindo. Eu realmente estou muito orgulhoso. Eu já queria ter feito isso antes, mas como eu sei que você estava em transição de carreira, eu esperei um pouquinho para você chegar na Mondelez. A Mondelez realmente foi muito feliz em te levar. Hoje, eu acredito que o mercado está cheio de muitos bons profissionais. Muito. O mercado, aliás, está aquecido. Mas eu estou vendo uma dificuldade. Parece que as pessoas estão escolhendo, né? As empresas estão preferindo escolher aquele profissional que realmente pode contribuir. Tem lá uma lista de 100 concorrendo à vaga, mas ela está indo atrás daquele realmente que pode fazer alguma coisa pela empresa. Não só pelos resultados produtivos, mas pelas pessoas. Fique à vontade para deixar uma mensagem para todo mundo. Rômulo, o que eu posso passar de mensagem é: acredite, né, tudo é possível, as dificuldades elas vão existir, o mundo ele não é perfeito, o mundo ele não é o mundo ideal que a gente, quando nasce, imagina que vai ser, mas é possível, né? Eu falo que eu sou um exemplo, né? Uma pessoa negra, de família simples, né? Conseguiu uma formação, conseguiu uma relação profissional, tenho uma família abençoada, né? Que são meus filhos e minha esposa. Hoje, muito feliz, né, em relação ao meu objetivo profissional, aonde estou, mas você tem que acreditar e tem que se fazer acreditar, tem que se fazer acontecer. Se você acredita e vai buscar, independente das dificuldades que você vai encontrar, você vai superar e lá na frente você vai fazer uma autoanálise e falar, eu consegui. E esse prazer, né, de conseguir, de falar, é uma vitória, né, para a gente. Sim, eu vou voltar aqui. Eu já me comprometo com você e contar como foi essa jornada, né, esse pós, né, essa outra parte da minha vida, e também para servir para as pessoas que estão ali nos acompanhando no dia a dia. Né, eu comentei contigo lá no passado que quando, né, eu fui fazer um bate-papo com uma comunidade carente, né, que eu gosto muito de fazer esses alinhamentos, social, né? Essa parte social. Preciso fazer mais, mas garanto que mesmo. É uma oportunidade, quem nunca fez, faça, porque isso enriquece e te transforma como pessoa em todos os aspectos. E aí, ao final, eu contei minha história, né? E a pessoa olhou para mim assim, uma criança de 8, 9 anos, e me abraçou e falou assim, nossa, obrigado. Aí eu assustei, né? Eu não sei se ela gostou da história. Falei, obrigado por quê? Eu sou que nem você. Falei, você que nem mim? Sim. Eu sou que nem você porque eu também sou adotado e agora eu sei que eu posso ser alguém na vida. Tinha acho que umas 50, 60 pessoas no auditório, mas aquela pessoa valeu todo o bate-papo que eu fiz com ele. Então, se eu puder, né, dentro do recado que eu passei, é isso. A gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Acho muito importante você ter dito isso. Um apoio social é necessário. Você agora, aqui no Mask TV, teve uma história linda do Lázaro Pacheco Júnior. Eu estou muito feliz de ter ele aqui com a gente, batendo esse papo. Você que está aí, tu, que pode, de repente, na história dele de 1979, que conhece, de repente, traz, né? Vem aqui no Mask TV falar com a gente, se for preciso, ou entre em contato com ele. Muito obrigado pela presença. Estou muito orgulhoso, muito feliz de ter você aqui no Mask TV. Eu que agradeço, Rômulo. Você é um amigo, né? Um amigaço. Sou muito grato. Que eu criei nesse mundo corporativo. Eu falo que ele nos traz essa felicidade de conhecer pessoas boas e você entrar entre elas. E uma próxima oportunidade eu vou estar aqui com você novamente. Muito sucesso para você na Mondelez, que você seja muito feliz lá e faça muitas pessoas felizes. Obrigado, Rômulo. Um abraço. Esse foi o Mask TV Podcast. O podcast que você quer ver hoje com Lázaro Pacheco Júnior. Até o próximo.